Imagine por um instante. Você está caminhando na rua, distraído, quando de repente, sem aviso, a Terra inteira e o planeta sob os seus pés simplesmente para. Não um freio lento, não uma desaceleração suave, mas um tranco, como se o universo tivesse puxado brutalmente a alavanca de emergência. Em menos de um segundo, tudo o que está sobre a superfície continuaria em movimento. A atmosfera, por exemplo, não teria recebido o aviso de parar junto. Resultado: ventos colossais, de milhares de quilômetros por hora, atravessariam continentes como lâminas invisíveis, arrancando árvores pela raiz, esmagando cidades inteiras e lançando pessoas a distâncias inimagináveis. Vence nos maiores furacões que a humanidade já registrou. Agora, multiplique isso por dezenas, talvez centenas. Nada em nossa história seria capaz de servir de comparação. O planeta se transformaria em um campo aberto para uma força da natureza tão brutal que não haveria muro, nem montanha, nem tecnologia capaz de contê-la. E se você pensa que essa ventania apocalíptica seria o ponto mais assustador, se prepare, porque o verdadeiro terror ainda estaria por baixo dos nossos pés. Enquanto os ventos devastam a superfície, algo ainda mais aterrador acontece nas profundezas da Terra. Imagine o chão sob seus pés como um imenso quebra-cabeça de placas gigantescas, flutuando sobre um oceano de magma incandescente. Agora, imagine esse quebra-cabeça sendo sacudido de forma violenta, como se alguém tivesse dado um soco na mesa onde ele repousa. As placas tectônicas ainda em movimento não parariam junto com a rotação. Elas continuariam deslizando, colidindo umas contra as outras, gerando terremotos de magnitude tão colossal que fariam os maiores tremores já registrados parecerem uma brincadeira de criança. Cidades inteiras se partiriam ao meio. Cordilheiras se ergueriam em questão de minutos. Tsunamis de proporções inimagináveis varreriam litorais, engolindo tudo em seu caminho. O planeta tremeria sem descanso, como se estivesse tentando se libertar de sua própria pele. E, no entanto, essa catástrofe subterrânea ainda não seria a cena mais desesperadora. Porque enquanto a Terra se parte, algo começa a acontecer com os oceanos. E o que eles fariam mudaria para sempre o desenho do nosso mundo. Enquanto a superfície é varrida por ventos impossíveis e o chão se despedaça em terremotos sem fim, um espetáculo silencioso começa a se revelar. Os oceanos decidem abandonar o lugar que sempre ocuparam. Pense em um balde cheio de água girando rapidamente. Enquanto gira, a água se mantém nas bordas, estável. Mas no instante em que o balde para, tudo escorre de volta para baixo. É exatamente isso que aconteceria com os mares da Terra. A inércia que mantinha as águas em equilíbrio ao redor do Equador desapareceria. Lentamente, como um monstro que desperta de um sono profundo, as águas começariam a migrar em direção aos polos. O que antes eram regiões tropicais exuberantes, com florestas e cidades pulsantes, se transformariam em vastos desertos áridos. Ao mesmo tempo, países próximos ao Ártico e à Antártida seriam engolidos por gigantescos mares recém-formados. O mapa mundi deixaria de existir como conhecemos. 2 oceanos colossais surgiriam, um ao norte e outro ao sul do planeta, criando uma geografia alienígena, como se estivéssemos vivendo em outro mundo. Mas não pense que o pesadelo termina na mudança dos continentes ou no afogamento das cidades costeiras. Porque o que realmente nos condenaria viria do céu e alteraria algo que sempre guiou nossas vidas: o tempo. Até agora, tudo o que vimos foi destruição física, ventos, terremotos, mares em fuga. Mas o colapso mais perturbador ainda estava reservado: o colapso do próprio tempo. Se a Terra deixasse de girar, os dias e as noites, esse ciclo que sempre foi o metrônomo da vida, simplesmente deixariam de existir como conhecemos. Imagine um lado inteiro do planeta mergulhado em trevas intermináveis, onde o frio avançaria como uma fera faminta, congelando florestas, oceanos e cidades em um silêncio mortal.
Enquanto isso, o outro lado da Terra queimaria sob um sol implacável, sem descanso, sem alívio, sem pôr do sol. As temperaturas disparariam até níveis impossíveis de suportar, transformando desertos em fornalhas e até mesmo o ar em algo quase inalável. E o mais assustador, esse não seria um simples dia longo. Estaríamos falando de meses inteiros mergulhados na escuridão e outros tantos meses sob um clarão escaldante. Metade do planeta congelado, metade em chamas. Mas mesmo que sobrevivêssemos a esse caos do tempo partido, ainda estaríamos diante de uma ameaça muito mais profunda. Porque se o movimento parasse por completo, o coração do nosso planeta, seu núcleo, entraria em silêncio. E isso abriria as portas para um destino ainda mais cruel. Até aqui, vimos a superfície em colapso e o tempo despedaçado. Mas agora olhamos para dentro, para o coração da Terra. O núcleo, essa gigantesca esfera incandescente que gira sem parar, funciona como um motor invisível que mantém a vida possível. É ele quem alimenta o campo magnético, esse escudo invisível que nos protege do bombardeio incessante do Sol. Se esse núcleo deixasse de girar, o efeito seria devastador. O campo magnético desapareceria como uma chama apagada por um sopro. E sem essa defesa, estaríamos nus diante do espaço. Imagine o céu sendo rasgado por tempestades solares, partículas energéticas atravessando a atmosfera como chuva de fogo, satélites queimados, redes elétricas colapsadas. E pouco a pouco, nossa atmosfera sendo levada embora, varrida pelo vento solar como poeira jogada ao espaço. E isso não aconteceria em séculos distantes. Em poucas gerações, a Terra se tornaria um deserto cósmico, sem ar para respirar, sem escudo contra a radiação. O planeta azul que conhecemos murcharia diante dos nossos olhos, como uma fruta esquecida no sol. Mas se você acha que o pior já foi dito, prepare-se, porque existe um destino ainda. Mais cruel do que ventos, terremotos, mares em fuga, noites eternas ou a perda do nosso escudo protetor. Um destino em que o próprio Sol não seria mais nosso aliado, mas sim o nosso carrasco. Então, chegamos ao golpe final, o momento em que a Terra deixa de orbitar o Sol. Até aqui, fomos destruídos pelos ventos, esmagados pelos terremotos, engolidos pelos mares, queimados pelo tempo quebrado e despidos da nossa proteção magnética. Mas nada se compara ao que acontece quando o planeta perde a sua dança em torno da estrela que lhe dá vida. Sem translação não há órbita, e sem órbita não há escapatória. A Terra seria puxada em linha reta para o Sol, como uma mariposa hipnotizada pela chama. No começo, talvez não notássemos. O céu pareceria apenas um pouco mais brilhante a cada dia. Mas em poucas semanas, os oceanos começariam a ferver. O calor esmagaria tudo o que ainda resistisse. Até que, em cerca de 65 dias, não sobraria nada além de cinzas. Nosso planeta seria engolido por uma parede de fogo, dissolvido no coração incandescente da estrela. A história da Terra, de bilhões de anos, terminaria em menos de um piscar cósmico. E, ironicamente, não por um impacto de asteroide, nem por uma guerra nuclear, mas simplesmente porque ela parou. Um único segundo, e tudo mudou. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e sentir o vento leve no rosto, lembre-se, ele só sopra porque a Terra continua girando. E talvez seja essa rotação silenciosa, invisível, que nos mantém vivos.